não consegue prosperar, porque os medianitas vêm e tomam tudo o que a gente tem. Ele vai cobrar de Deus. E eu faço essa pergunta: Deus deve alguma coisa para alguém, irmão? Deus deve algum centavo para alguém? Mas a gente cobra ou não cobra? Sim ou não? E a gente está nesse direito de cobrar. Louvado seja Deus. A gente participa de uma campanha e já se acha no direito, irmão, de ser abençoado. Não é verdade? A gente sobe no monte, quando a gente desce de lá, a gente já se acha no direito que Deus tem que abrir a porta para a gente. Sim ou não? A gente já se acha no direito de cobrar de Deus. Mas naquele dia lá eu clamei. Naquele dia lá eu orei. Louvado seja Deus. Eu subi naquele monte cansado, fadigado. Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. E Gideão vai fazer essa cobrança quando o anjo fala para ele: vai nessa tua força que eu sou contigo. Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Se eu vou para a igreja, se eu vou orar, se eu busco, se eu oro de madrugada, se eu tenho sido fiel diante de Deus, por que está acontecendo essa provação? Por que esse problema chegou? Gideão faz essa cobrança. E o anjo vai olhar para ele e vai dizer: vai nessa tua força, tu livrarás Israel das mãos dos medianitas. A Gideão vai dizer: ai, Senhor meu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou livrar o teu povo se a minha família é mais pobre? Como é que eu vou livrar o teu povo se eu sou o menor da casa do meu pai? Louvado seja Deus. Aí o anjo vai falar mais uma vez com ele, dizendo: eu irei contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Aí Gideão vai dizer: se é tu mesmo que fala comigo, eu te peço um sinal. Que tu não te aparte daqui enquanto eu vou em casa. Prepare um presente e traga para ti. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala: eu não sairei daqui enquanto tu não voltares. Observa, irmão, que agora que eu vou falar é sério, pode até doer um pouco. Gideão disse para o anjo: não te apartes daqui enquanto eu vou em casa. Prepare um presente e traga para ti. Aí o anjo vai dizer: eu não me apartarei daqui enquanto tu não voltares. O anjo ficou esperando o que Gideão prometeu. E o Senhor está esperando o que você prometeu para ele. E o que foi que você prometeu para ele, você sabe. Porque no momento de angústia, de desespero, de dor, quando o problema chega, quando a aflição chega, irmão, geralmente a gente fala: Senhor, se o Senhor me livrar, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor operar um milagre, se o Senhor fazer algo na minha vida, aí a gente começa a prometer as coisas para Deus. Não é assim? E o Senhor está esperando o culto de ação de graça que você prometeu. O Senhor está esperando o voto talvez que você fez com Ele naquele dia, naquela noite, naquele momento de aflição. O anjo diz para Gideão: eu não vou me apartar daqui enquanto não voltares. Gideão vai, irmão, na casa, vou resumir. Gideão vai na casa, ele prepara um cabrito, ele prepara um caldo, ele traz para o anjo. O anjo fala para Gideão: coloque em cima da pedra. Gideão vai colocar, o anjo, a Bíblia diz, você lê depois, o anjo está com o cajado na mão, ele toca na pedra e o fogo sai. E consome
todo o presente, todo o sacrifício que Gideão colocou ali. Aí depois, irmão, a Bíblia vai dizer que antes do anjo sumir, Deus fala para Gideão: agora vai na casa do teu pai, derruba o altar de Baal, quebra o bosque, prepara um altar para mim no lugar conveniente, e pega um boi que tem lá de 7 anos e oferece para mim no altar. E isso me chama a atenção, sabe por quê, irmão? Porque o presente que Gideão vai dar para Deus é um cordeiro. Mas o presente que ia ser oferecido para Baal na casa de Gideão era um boi. O melhor ia ser oferecido para Baal. Gideão traz um cordeiro para o anjo do Senhor. Mas o Senhor, ele fala para Gideão: agora vai, derruba o altar de Baal que está na casa do teu pai, quebra o bosque e as madeiras, faz um novo altar no lugar conveniente, pega o boi de 7 anos e oferece no altar para mim. E eu aprendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, irmão, que Gideão cobrou de Deus porque tudo aquilo que estava acontecendo, mas na própria casa do Gideão tinha um altar para Baal naquele lugar. Gideão cobra de Deus porque Deus pega o povo e entrega na mão dos medianitas. Mas na própria casa do Gideão tinha uma adoração que não era para Deus. Tinha um boi que ia ser oferecido que não era para o Senhor. Louvado seja Deus. E Deus na nossa vida tem que ser a primazia. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida, quando Ele é prioridade. Diga para o teu irmão: Deus é prioridade na minha vida. Fala para ele: Deus é prioridade na minha vida. Louvado seja Deus, irmão. Aí a Bíblia diz, irmão, que Gideão quebra o altar, corta o bosque, pega o boi, faz um novo altar, oferece ao Senhor. E quando Gideão faz isso, isso chama a atenção do povo. Chama a atenção do povo. E o povo vai começando a se juntar com Gideão. O povo vai começando a se juntar com Gideão. E a Bíblia diz que se ajunta, irmão, 32 mil homens. É muita gente, sim ou não? Não é verdade? O Senhor disse: eu sou contigo, varão. Gideão não tinha ninguém, agora Gideão tem quantos? 32 mil homens. Mas você pensa que Gideão vai para a guerra? Não. Gideão pede mais um sinal. Não significa que muita gente do teu lado a vitória está ganha. O que importa estar do teu lado é o Senhor dos exércitos, irmão. E ele pede mais um sinal, disse: se é tu que fala comigo, eu vou pegar um pouco de veludo, vou colocar aqui na terra. Se amanhã o veludo tiver encharcado e toda a terra seca em volta, eu estou entendendo que é o Senhor que está nesse negócio. Gideão se levanta de madrugada, irmão. E quando ele pega o véu de lã que ele espreme, dá uma taça cheia de água. Aí ele disse: não me leve a mal, Senhor, mas eu te peço mais um sinal. Agora eu vou colocar o veludo aqui. Se toda a terra em volta dele estiver melada e só ele estiver seco, eu vou entender que é o Senhor que está comigo.
E a Bíblia diz, irmão, que de madrugada Gideão vai de novo, que ele pega, está seco, mas toda a terra em volta está molhada. Louvado seja Deus. E o mais interessante, que depois desse sinal, Deus fala com Gideão, pega o teu servo, vai no arraial dos medianitas de madrugada, e olha o que vai acontecer. Aí Gideão chega de mansinho, sabe? Por cima das montanhas. Aí ele escuta que tem dois homens conversando. Aí um conta para o outro dizendo, eu tive um sonho nesta noite, que um pão torrado, ele rodeava o nosso arraial. E quando esse pão rodeava o nosso arraial, a nossa tenda caía no chão. Aí o outro soldado vai dizer, isso não é a espada, senão de Gideão. O Senhor vai nos entregar na mão dele. Aí Gideão desce do monte, chama o povo, que agora só é 300, que eu estou resumindo, e ele vai dizer, vamos para a batalha. Irmão, os medianitas eram igual gafanhoto, era igual a areia do mar, não podia se contar. E Gideão está indo para cima com apenas 300 homens, louvado seja Deus. Deus falou para Gideão, quando Gideão tinha 32 mil, muito é o povo que está contigo. Irmão, isso me chamou a atenção. Porque às vezes a gente se entristece quando os amigos vão se afastando. Já aconteceu contigo? De repente a pessoa se afasta de você. Não fala mais, não liga mais, não te visita mais. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Gideão estava com 32 mil. O Senhor disse, muito é o povo que estás contigo, para que eu entregue os medianitas nas vossas mãos. Porque se eu entregar, vai ter gente aí que vai se gloriar. Vai ter gente que vai bater no peito e vai dizer, Gideão só conseguiu porque eu dei a ideia. Gideão só conseguiu porque eu tenho habilidade com a espada. Gideão só conseguiu porque eu ajudei, louvado seja o nome do Senhor. E a vitória que Deus vai entregar na tua mão, ninguém vai passar na tua cara, não. A vitória que Deus vai entregar na tua mão, tu vai bater no peito e vai dizer, eu consegui porque Ele abriu a porta. Eu consegui porque Ele me ajudou. Eu consegui porque Ele entrou com a providência. Eu consegui vencer a enfermidade, o câncer, a morte, porque Ele me deu força. Louvado seja Deus. E Gideão vai, irmão, com 300. Para me resumir, Gideão pega os 300 e divide bem no meio. Puf. 150 para um lado, 150 para o outro. Nós vamos cercar o inimigo. 150 para um lado, 150 para o outro. E a Bíblia diz que o exército dos medianitas era igual gafanhoto. E Gideão está só com 300 dividido em duas partes. E aí, Gideão, qual vai ser a estratégia? Vocês vão levar o cântaro. Vocês vão levar a tocha. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e quando dá meia-noite, a Bíblia diz que era meia-noite, de madrugada. Louvado seja Deus. Gideão vai para a guerra. Gideão acende as tochas. E quando Gideão acende as tochas, os medianitas olham para o lado, estão cercados. Os medianitas olham para o outro, estão cercados. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que eles, querendo correr para um lado e para o outro, mas estão cercados, um puxa a espada e começa a matar o outro, sem saber o que fazer, desesperado. É assim que Deus faz quando você confia, acredita nele. Ele confunde a mente do teu inimigo. Ele confunde o teu inimigo, o teu adversário. Pensa que te derrotou, pensa que te passou a rasteira, pensa que te derrubou, mas você vai se levantar mais forte, irmão. Você vai se levantar mais forte. Lembra de Jó, quando o inimigo lançou a enfermidade? O inimigo pensou que ia derrubar Jó.
O inimigo pensou que Jó ia, irmão, blasfemar contra Deus. Mas a Bíblia diz que depois o Senhor disse para a prosperidade: vai, abençoa Jó em dobro. Jó se levanta mais forte, irmão. É assim que Deus vai fazer com você. O inimigo pensa que vai te dar uma rasteira, mas você vai se levantar mais forte. Você vai se levantar mais forte, você vai sair dessa. Você vai erguer a tua cabeça. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, irmão. O problema chega, mas a vitória é do povo de Deus. O gigante se levanta, mas a vitória é do povo de Deus, irmão. Faraó se levanta com o exército, a muralha se levanta, mas a vitória, ela é do povo de Deus. Creia nesta palavra. Amém? Vamos se colocar de pé, irmão. Não deixe a aliança com Deus quebrar, irmão. Não deixe a aliança com Deus quebrar. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do Senhor, irmão. O homem, ele pode fazer muitos planos, mas a última palavra, entenda isso. A última palavra é a do Senhor, é a de Deus, é a de Deus. Às vezes a gente se assusta com o que o médico fala. Às vezes quando a gente vai pegar um exame do hospital, a gente se assusta com o que está lá escrito, sim ou não? A gente se assombra, meu Deus, e agora? Mas a última palavra é a do Senhor, irmão. E nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Essa palavra ardia no meu coração, irmão. Que Gideão estava com pouco homem, sim ou não? E às vezes a gente se sente só, não se sente? Não é verdade? Mas Deus sempre está conosco, irmão. Deus sempre está conosco nos momentos mais difíceis. Deus sempre está conosco, amém? Vou passar para o presbítero aqui que vai dirigir a Santa Ceia. Amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permaneça de pé aí, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para 1 Coríntios. Irmãos, que palavra abençoada, né, pastor Léo? Palavra do trono para você, para nós, né? Se a gente for entrar realmente na história, irmãos, vocês vão precisar ter muita coragem mesmo, né? Como teve, e só Deus mesmo que pode fazer, né? Gideão estava com Deus e Deus estava com Gideão, né? O Deus estava com Gideão, louvado seja o nome do Senhor. Aquela situação, né? Nós com Deus nós podemos tudo, e sem Deus nós não podemos nada. Assim foi Gideão, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Léo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para 1